Eu me chamo Wilson, mais conhecido como Wilson, por Wilson de Dona Flor, Wilson Moraes ou Wilson Raizeiro. Então, com um pouquinho da minha história, das nossas histórias, eu estou com 59 anos, né? Avô de 3 netos, pai de 3 filhos, sendo 2 adotivas e um biológico. E a gente vem de longa distância, né? Eu nasci em 1965 aqui no Moinho, né? Então, a gente vem buscando conhecimentos de geração para geração das nossas histórias, né? Que é um legado deixado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos demais, né? Que são conhecimentos ancestrais, né? Falando de histórias da gente, com as vivências, com plantas e ervas medicinais, né? Por se chamar Wilson Raizeiro, eu comecei cedo as nossas histórias, quando eu tinha 8 anos de idade. O primeiro casamento que eu vi na vida foi da Zita e o Louro, né, dos meus irmãos. Então eu já tive conhecimento, tomei nota disso aí, noção da vida, em 1973. Então eu estou com 50 anos de história, né, caminhando. Saí daqui com 16 anos, fui ser empreendedor, mas não deixei os meus conhecimentos, porque a minha mãe levantava a gente muito cedo para a vida, né? E nós, como 13 filhos, cada um toca a vida de forma diferente ou parecida um com o outro. Minha irmã, por exemplo, ela lida com um pouco do conhecimento da minha mãe, eu sempre acompanhei minha mãe com as histórias dela, e aí me tornei um pouco conhecedor, né, da vida em relação aos conhecimentos ancestrais com as plantas nativas do cerrado e da mata. Pode nos falar um bocadinho de como é que era o processo de aprendizagem disso? Ia à mata com a sua mãe? Sim. Estava ali atento como é que preparava as coisas? Até porque a minha mãe, no passado, ela fazia com que a gente caminhava com ela para aprender as coisas de casa, a agricultura familiar, que a gente é um pouco fraco em relação a poderes aquisitivos, mas todo mundo tem dignidade, né, pelos seus trabalhos, todos nós. Então eu me tornei um conhecedor das plantas, não tanto, né, e sabedor um pouco também, que existe o conhecimento e o saber, diferencia, mas caminha igual. Então eu comecei com a minha mãe fazer coletas no mato, levar para casa, ajudar a preparar as coisas, colher várias plantas. E até então, minha mãe chegou a uma certa idade que eu tive que vir para cá em 2010. 16 de agosto de 2010, eu cheguei para cá, vai fazer 15 anos que eu estou aqui. O senhor estava onde? Estava em Alto Paraíso, em vários lugares, sendo empreendedor. Fui trabalhar em órgão público, trabalhei 11 anos em órgão público, mas não deixei os meus conhecimentos. Aí iria para as bibliotecas, né? Era casado, a esposa era professora, e ela começava a me dar livros, que é a melhor coisa que eu gosto na vida é quando eu ganho um livro, não tem presente melhor. Então às vezes eu tenho enciclopédia, né, em relação a livros. Aí me tornei um conhecedor das plantas através dos livros, através dos conhecimentos com a minha mãe e através dos meus esforços para sair sozinho, pesquisar, eu sou um pesquisador, né? E comecei a minha vida dessa forma. Foi o início de carreira meu. Então quando foi 16 de abril, aí vieram fazer a reportagem comigo. Aqui foi 50 anos trabalhando para poder passar, né, por esse teste com pesquisas, fatos reais, fundamentos, né? E continuei buscando, pesquisando, continuo buscando, pesquisando, porque às vezes eu saio só. Eu não saio com ninguém praticamente para fazer coletas, porque eu tenho muito medo de um dia perder
todo esse ouro que nós temos, essa joia preciosa que nós temos, que é as plantas medicinais do cerrado e da mata. Aí até então, tem 6 anos que eu venho trabalhando também com a equipe de Brasília. Tem um espaço, por nome Espaço Biochás. 6 anos que a gente faz cultivo. Também colhe, né, o externo lá fora para fazer os preparos. Dentro desse contexto do cultivo da Biochás. Então a gente trabalha em conjuntos. Então a gente foi buscando gente de Brasília, botânica, biomédica. Então a gente atrelou esses conhecimentos. Isso dá 6 anos para cá. 6 anos. Mas antes disso, desde 2010, aqui em quase 14 anos, o senhor regressou aqui. Sim, regressei aqui para cuidar do meu pai, né? Meu pai estava impossibilitado. E aí houve a oportunidade de eu ficar junto com a minha mãe esse tempo todo, né? Junto à minha família. Aí potenciou o seu conhecimento. Aí potenciou meu conhecimento. E foi aí que percebeu que ia ser raizeiro? Que ia tomar o lugar da sua mãe? Nunca, sempre fiquei com respeito à minha mãe, porque ela era matriarca, né, em tudo. Então eu ficava ali, sempre esperando e que um dia eu começasse a caminhar sozinho, não pela ausência dela, mas em respeito à pessoa dela. Até então porque ela chegou a uma época que ela não fazia mais coletas, não dava mais cursos, vivência, palestras e oficinas, e que acabou eu assumindo essa responsabilidade. Lembra-se quando foi a primeira vez que foi para a mata a fazer A coleta? Sozinho. Sozinho? Lembro, última vez, quando me certifiquei raizeiro, 2015. Como é que se certifica em raizeiro? Você vai para lá e participa, que tem um evento na Chapada todo 23, 24, 25, 26 de maio, que é encontro de raizeiro, parteira, benzedeiros e pajés na Chapada. Então todo ano acontece isso. Então quando eu tive noção, conhecimento, responsabilidade, porque não precisa você pegar a parte teórica lá, perante as pessoas, perante todo mundo que está ali, todas as pessoas que estão ali, você tem que levar seu conhecimento em memória, para mostrar para as pessoas as plantas, que é a saída de campo que a gente chama, para reconhecimento de plantas e ervas medicinais. Perante os outros. Perante os outros, mas falando como eu estou aqui. Não tem como pesquisar pelo aparelho e também não tem como você levar livros. É a demonstração empírica que o senhor conhece as Isso, plantas perante outros que aham, também as conhecem. também. Quem é que organiza isso? Aí tem pessoas que organizam, tem pessoas capacitadas que organizam esse evento na Chapada. Aí tem então, por que eu fiquei raizeiro? Porque eu já tinha conhecimento de saber das plantas sem precisar ninguém por perto para falar para mim para que serve essa planta, qual a contraindicação, qual o risco que ela pode trazer para a saúde humana e quais os benefícios também que ela pode trazer para a saúde. E a sua mãe, quando estava a fazer os preparos, chamava-o assim para, quer dizer, para que visse ou dizia, prepara? Não, Nunca. não. Era mais Eu deixava observar. sempre ela fazer sozinha e ficava sempre à parte para que um dia eu tivesse a responsabilidade de tudo que eu aprendi, saber por mim mesmo. Não que eu ficasse do lado da minha mãe vendo como é que ela fazia. Eu deixava ela fazer sozinha para que não incomodasse, né, a pessoa da minha mãe. Então eu vim buscar esses conhecimentos, muito sério, mas por conta própria. Comecei com a minha mãe, depois comecei a andar sozinho e a gente começou a trabalhar juntos também, normalmente. A responsabilidade ela deixava para mim buscar a planta, porque daí vem destruição da natureza, colocar em risco a natureza, colocar em risco aquilo que eu disse, saúde das pessoas, medida exata, quantidade exata que precisa extrair, a lua certa que precisa, porque nós temos o fase de lua para folhas, que é a lua cheia. Temos lua minguante, que é entre cascas e raízes.
Então, existe um processo. O crescente também é... Começa crescente para orifícios, para ter medida exata para sacar a seiva ou óleo da planta. Então, é um processo. 4 dias de lua crescente para frente, até chegar a cheia. Início da cheia, pode olhar na árvore que tem seiva. Não pode também perfurar, fazer orifício, mais de 75 centímetros, porque você pode botar em risco aquela árvore. E também tem que saber qual a árvore que encontra a seiva. Porque ela para em algum lugar, 1 metro acima do chão, para sacar entre casca, raiz e fazer coleta, ou seiva ou óleo. Que tipo de doenças são as mais habituais e como as trata? Olha, doenças são várias. São várias. Então, quando a pessoa tem uma certa idade, que consumiu muito açúcar, muita bebida destilado, ou carne vermelha, ou excesso de hormônios, então existe várias doenças que encontra-se síndrome de hipertensibilidades, que seria artrite, artrose, ácido úrico, problemas de coluna, reumatóide, reumatismo e outras. E também vem vários outros problemas que a gente... Como é que trata esse tipo de afecções, por exemplo? Ácido úrico, por exemplo. Ácido úrico, a gente tem planta para ácido úrico em cultivo. Tem plantas para artrite, artrose no cerrado e para também cultivos. Então a gente cultiva, digamos, uma planta aqui que ela não é daqui, ela é mais da região do sul. Então hoje a gente cultiva ela em quantidade. Cultiva plantas também, que é do cerrado, que é para depressão, insônia, pânico, ansiedade, insônia. Qual é o recurso mais do cerrado que encontra na mata que você acha que é, quer dizer, o mais potente, o mais versátil, que serve para mais coisas? Existe várias plantas que depende muito do que a pessoa precisa, porque são organismos diferentes um do outro, bem diferentes ou às vezes compatíveis. Então, primeiro, antes de recomendar alguma coisa, um remédio a alguém, faz uma consulta prévia, vê o que é preciso, o que é que a pessoa está a sentir. Também. E depois passa-lhe qualquer coisa. Porque tem pessoas que têm plantas no cerrado que, por causa da dicoxina, ele pode ter um ataque, travar um rins, se ele tem problemas cardíacos. Tem pessoas que têm arritmia, não pode tomar a cabeça do cravo, porque pode levar, ser fatal. Então, existem esses fatores em relação à saúde humana. Por isso que todas as vezes que a gente vai fazer um documentário ou fazer uma reportagem, a gente precisa ter passado pelo atrelamento com pessoa especialista, porque ele vai passando e a responsabilidade depois que ele passa lá, a responsabilidade é minha. Pois. Porque daí você precisa, ou eu preciso, mas a responsabilidade é minha. Porque aqui no Brasil, como é que está, vamos a dizer, regulamentado este tipo de prática, que é de raizeiro mesmo? Hoje é aprovado, né? São conhecimentos ancestrais. Mas aquilo que eu disse, Anvisa, por exemplo, existem plantas que ela é LSA. Anvisa não aprova. Claro. Mas todas as plantas, elas são muitos médicos estão atrelando esses conhecimentos às pessoas que têm conhecimentos ancestrais. Porque é aprovado, é comprovado cientificamente. Então não tem como fugir. O que basta é só a gente ter cuidado em relação à saúde do outro lado. Não é simplesmente vender uma planta. Hoje, por exemplo, a comunidade inteira
valoriza o nosso trabalho, não querendo ter ego, né? Sou muito simples, gosto de levar uma vida séria com tudo, em relação à saúde das pessoas, porque é muito fácil eu imaginar que posso pegar um dinheiro seu, posso pegar uma ganância sua, em troca de uma planta. Mas eu prefiro que você teste primeiro, prefiro que saber o que é contraindicado para você, o que você tem que não pode usar aquela planta, que uma planta substitui a outra. O senhor vive disso? Consegue viver disso ou tem outro... Eu tenho outros afazeres. outros fazeres? Tenho outros afazeres. Para a comunidade, quer dizer, eles pagam pelo seu serviço? Não. Não? Não. E isso é procurado fora da comunidade? Também, muito. E antes falou que também, quer dizer, da universidade, mas qual é a sua relação com os... disse que era pesquisador, é pesquisador também. Tem relação com a academia ou com a universidade? Ou não? Ou é autodidata? Tem sim. Tem sim. Então, hoje em dia, por exemplo, o seu conhecimento e o conhecimento dos raiceiros penetra também no mundo, vamos dizer, da medicina convencional, aqui no Brasil? Também. São muitas pessoas que eles são médicos, formaram e eles trabalham junto com a gente em relação a esses conhecimentos ancestrais. Na realidade, é vamos dizer, um conhecimento, toda a fase científica tem uma parte empírica, que é experimental. Digamos que vocês, essa tradição, tem corroborado empiricamente um processo, um resultado, não é? Um resultado, porque hoje nós podemos ter prateleiras em supermercados, em lojinhas de portas abertas, desde que seja dentro dos padrões que manda, que não venha afetar o Conselho Regional de Medicina, que é o CRM. Não é? Porque também existem esses critérios, que a gente tem que estar a par, tem que estar atento a esse tipo de trabalho com as plantas. Ia perguntar-lhe se há muito tempo que então faz colheitas e já acompanhou a sua mãe nas colheitas e agora fala sozinho. Nota em alguma planta que tenha desaparecido, de alguma espécies que já não encontra com tanta facilidade? A extinção, ela é muito grande hoje. Nós temos plantas que a gente prefere não pegar uma outra que substitui ela. Pela raridade da planta? Nós temos uma planta que para limpar o sangue, existe muitas plantas que substitui alguma planta que a gente vai caminhar. Eu caminhei 22 quilômetros para o dia e depois volto 22 quilômetros para ver onde tem plantas que não coloquem em risco extinção das outras plantas, dessas plantas que a gente tanto procura. Porque tem pessoas que vai lá, saca toda a planta fora de época, porque quer ganhar um dinheiro que não é certo. A gente trabalha em relação a isso, porque não dá renda mensal remunerada. Eu trabalho em faço outros trabalhos, mas procurando sempre manter esse padrão. É porque vem a ancestralidade, outras pessoas podem pegar meu conhecimento. E amanhã ele pode também não encontrar mais plantas através de mim. Então, os cuidados que nós precisamos ter é esse. Não é simplesmente degradar, não é simplesmente tirar todas as plantas que estão no planeta. A gente precisa ter cuidado. Por que cultivo plantas que estão lá na mata? Para que não coloque as espécies que estão lá na mata em extinção. Tem muitas plantas que estão realmente à beira do colapso. Como por exemplo, pode dar alguns exemplos de coisas que já não se encontra facilmente? Para falar de uma planta, existe plantas que não encontra facilmente. A gente usa uma planta que ela vai para fazer garrafadas, preparos, feitios
para tratamentos, mulheres que têm acima de 35 anos ou mais, que acarretou muito, adquiriu muito hormônios, então precisa fazer limpeza para o seu dia a dia, ou se não, deseja procriar. A gente tem relatos recentes de pessoas que estavam fazendo esse tratamento com vários problemas e hoje se encontra dando áudio, dando notícia que eliminou, né, todo o seu problema através dessas plantas. Digamos, a gente tem uma planta aqui que dá por nome velame branco, é uma planta do cerrado. Então hoje todas as pessoas pegam velame branco e nós temos uma planta que substitui ela. Só não pode fazer preparo dela sozinho, porque ela dá problema para o fígado. Tem contraindicações? Contraindicação. Ela chega a inchar as pupilas, a retina das vistas, porque tem que associar ela com outra planta. Mas ela substitui essa planta que está em extinção. O senhor é consciente que em algum momento, se quer que o seu conhecimento passe, vai ter que o transmitir. Sim. Como é que encara essa situação? É jovem ainda, mas futuramente está a formar alguém da comunidade, fora da comunidade, tem receio de que esse conhecimento seja apropriado e mal utilizado. Como é que, porque poderia fazê-lo através de um livro, poderia fazê-lo através de cursos, poderia fazê-lo de muitas formas, mas já pensou nesse dilema? Já. Prefiro que alguém chegue e segue meus passos, ou segue os passos como seguiu o passo da minha mãe, e pega os conhecimentos. Tem Porque algum filho, alguém no entorno que... hoje tem um filho que está interessado. Hoje tem um sobrinho que cuida das redes sociais, em relação a tudo que a gente faz. Então, ele é músico, meu filho empreendedor em Brasília, mas já pensa em vir para cá, para caminhar junto comigo. Então, ele tem que chegar. Eu não tenho que mostrar para ele que ele tem que aprender aquilo. Ele tem que interessar, porque não é fácil. Você conhecer muitas coisas, são milhões de plantas. Só utiliza plantas, também utiliza fauna, por exemplo, insetos, vermes, outras coisas, animais também têm propriedades? Tem propriedades. Tem propriedades. Digamos, quando você tem uma planta lá que é antiofídico, o homem do campo usa para ter em casa guardado quando um animal peçonhento pega, pica o animal, você já tem esse preparo. Ou senão você mesmo usa no dia a dia, que é para um picada de inseto ou mesmo bicho peçonhento. Mas a gente tem que saber também e que de 10 plantas, 2 só servem para esses fins. Mas eu estava lhe perguntando se também a fauna, os animais, também têm propriedades. Por exemplo, imagine um verme ou um inseto concreto que tenha alguma propriedade, ou isso não, são plantas só? Não, só plantas. Okay. Eu tenho uma pergunta, que é, ainda faz partos, como a sua mãe fazia? Não. Já não... Não consegui fazer partos. Ok. Só acompanho quando tem alguém, uma mãe que está para ter maternidade, a gente fica atento a chamar uma pessoa que faz o socorro imediato para que possa chegar esse fim feliz. E esta pessoa é dentro da comunidade? Dentro da comunidade, sempre. O senhor, ou seja, já desde 2000, desde o início do milênio, está constituída a área protegida do Cerrado, da Reserva da Biosfera do Cerrado. Dado que um dos grandes recursos do Cerrado, que o senhor é especialista, são raízes e outros elementos medicinais, acha que é suficiente, que chega a tempo? Que riscos há sobre esse, não só sobre esse conhecimento, senão sobre esses recursos que são conhecidos por si e desconhecidos por todos os restantes? Que perigos vê?
em relação a esse patrimônio natural? Olha, o perigo, mas é só em relação à queimada e a retirada desordenadamente. Porque hoje existe muita proteção. A gente quando morava aqui há muitos anos atrás, o cerrado era devastado. Mas hoje existe leis que protegem o bioma. Então, nós quando precisa fazer uma coleta, a gente precisa pensar essa proteção que tem pelo cerrado, pelas matas. Porque hoje é muito sério tudo que se trata em relação ao cerrado, mata ou qualquer área que venha a ser colocada em risco. A gente sabe que tem proteção. E já pensou falou de botânicos, de relação com eles e tal, em tentar processos de reprodução e recuperação dessas plantas estranhas? Programas, por exemplo, para tentar cultivar ou tentar reproduzir aquelas que são estranhas agora? Sim, existe hoje meios que a gente trabalha em relação a pesquisar as plantas do cerrado que possa ser salva por cultivo, viveiros e mudas. Não só o botânico, o biomédico, que incentiva a gente, até porque ele deixa a gente com responsabilidade muito grande em relação a isso, porque nós podemos também fazer a nossa parte, não ter como só buscar lá, onde ela está no seu habitat, porque ela se dá por lá, com a época de seca, muito ácido o tempo, ela sobrevive bem lá, sem a presença humana. Então o que a gente tem tentado fazer, tem buscado fazer, com o pesquisador, com o botânico, o biomédico, em relação a salvar as plantas que tanto queima, tanto sofre queimada, sofre agressão humana, para que substitua em algumas áreas que está devastado pela presença humana ou mesmo queimada. Alguma pergunta mais que vocês queiram formular? Agora já vou formular a última pergunta, que é a que formulamos a todos. O que significa para si o bioma, o cerrado? Olha, sem palavras, o que significa o bioma. Porque sem o bioma, nós não temos a qualidade de vida que nós temos aqui. Sem o cerrado também não significa nada. Por isso, a gente nunca fica todo o tempo, a gente dá mais palestras, saída de campo, reconhecimento com plantas, do que extração de plantas. Nem todas as pessoas, eu, por exemplo, é raríssimo uma pessoa ir para coletas comigo, porque significa muito forte, muitas vidas, o cerrado, o bioma, que está aqui presente para amanhã ou para a vida toda. Porque um dia também eu vou ficar mais incapacitado de ir até essas plantas, e essas pessoas que buscam conhecimento, eles não têm vontade de explorar. Eles têm vontade só realmente de conhecer e ter essas vivências. Aqui, por exemplo, eu não tenho aqui uma pessoa que sai comigo para fazer coleta. Porque coloca tudo a perder. Então por isso a gente cuida disso como um todo. Para que isso aí não venha causar um dano amanhã, né, em relação à busca financeira. Isso é muito sério.